estarei fazendo, tá bom? Um beijo pra vocês e espero que vocês durmam. Vamos começar então. Vou soltar aqui meu cabelo. O meu cabelo, ele é ondulado. Já dá pra ser o primeiro fato. O meu cabelo, ele é ondulado. E eu nunca aprendi a finalizar ele, sabe? Eu sempre, desde que eu comecei a poder fazer progressiva, assim, com uns 16 anos, mais ou menos. Não, antes até. Eu já comecei a fazer progressiva porque eu falava, o meu cabelo, ele é um liso armado. E na verdade é ondulado, né? Eu até tento finalizar ele, mas aí eu preciso dormir com ele enrolado, sabe? E às vezes machuca assim a cabeça. E às vezes machuca a cabeça. Já tá desconfortável dormir por causa da barriga, né? Então imagina mais com um negócio nos cabelos. Mas vamos lá, esse já foi um fato, né? Que meu cabelo é ondulado e não liso. Eu vou começar pelos óbvios, né? O meu nome é Jaine e eu tenho 25 anos. Eu sou casada desde 2022 e eu tô grávida. Começamos com várias informações pra vocês. Agora vamos para as não óbvias. Eu vou passar esse protetor térmico aqui da Pantene. É Prove Miracles, queratina, preenche e blinda. Use e APEC. Proteção térmica até 230 graus Celsius. Ele é anti-frizz, ele dissipa ácido, ele aumenta a resistência, protege a cor e enaltece o brilho. Eu já morei em 7 cidades. Isso porque, eu nasci na cidade de Giruá, Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha. Uma cidade bem pequenininha do Rio Grande do Sul, lá do Noroeste. Mas com 6 meses a gente se mudou pra Florianópolis. Depois a gente morou em São José também, que é do ladinho de Florianópolis. Aí quando eu tinha uns 7 anos, dos 7 aos 8 a gente morou em Brasília. Dos 8 aos 10 a gente morou de novo em Giruá. Dos 10 aos 11 eu morei em Floripa. Dos 11 aos 12 eu morei em Itapema. Daí tô falando 12 assim, mas tipo, eu completava um ano e ia pra próxima cidade. Dos 12 aos 18, aos 19 eu morei em Nova Prata, que é uma cidade da Serra Gaúcha. E depois eu fui morar em Giruá de novo. E depois eu consegui. E depois, no emprego que eu trabalhava, eu fui transferida pra cidade de Santo Ângelo, que é do ladinho ali. E morei ali. E aí, olha, eu me mudei em fevereiro pra Santo Ângelo. Eu me mudei em fevereiro pra Santo Ângelo. Em abril eu conheci o meu marido. E outro fato agora é que desde que eu olhei pro meu marido a primeira vez, eu sabia que eu ia casar com ele. Eu não conhecia ele. Eu só sabia que ele era uma boa pessoa, assim, né? Porque a gente tinha amigos em comuns. Mas a primeira vez que eu vi ele, eu vou usar essa chapinha aqui. A minha é da Gama Italy Professional 220 graus. E o meu negócio protege até 230 graus. Muito bom. Eu já sabia que eu ia casar com ele desde a primeira vez. Eu nunca tinha sentido isso com ninguém, assim, de olhar pra pessoa e falar, cara, eu vou casar com essa pessoa. E com o meu marido
escolas. Por eu ter morado em 7 cidades, eu estudei em 8 escolas. Teve a segunda série, eu fiz em 3 escolas diferentes. Eu comecei em uma escola, terminei em outra, fiz a metade em outra e terminei em outra. E depois na terceira série eu fui pra outra escola, em vez de continuar na mesma, né? Não. E 3 escolas diferentes, 3 cidades diferentes. 3 estados diferentes também. Na segunda série eu viajei e mudei bastante de estado, de escola, enfim. Eu já repeti um ano na 7ª série. Eu era nova na escola e, pra ser sincera, eu tava até adiantada nos estudos comparando com os meus colegas. Eu não rodei por ser burra, eu rodei por ser mal aluna mesmo, eu nunca tinha gaseado aula, né? Não, já tinha gaseado aula uma vez, mas eu me juntei com uma galera que gaseava aula sempre. Tipo, pra eles era a coisa mais normal do universo, era gasear aula. E eu me sentia muito, não é certinha, mas eu queria fazer parte ali da galera. E eles gaseavam aula e eu gaseava aula também. E a maioria dos meus colegas já eram repetentes, então tipo, enfim. E aí eu voltava muito à aula. Os meus pais na época não davam muita bola, assim, sabe? Não ficavam sabendo, ou a escola não comunicava, ou comunicava e meus pais, tipo, tá, não tem muito o que fazer. A gente ficava muito sem luz na minha casa quando eu era adolescente. Eu fui criada pelo meu pai. E porque vou falar vários fatos agora, tá? Vocês anotem aí. Os meus pais, a minha mãe me teve muito nova, quando ela tinha 17 anos. E quando ela me teve, eles ficaram juntos até os meus 5 anos de idade, mais ou menos. E quando a minha mãe decidiu se separar do meu pai, que a decisão foi dela, ela não queria ficar comigo, porque ela dizia que ela precisava voltar a estudar, enfim, que ela queria voltar pro Rio Grande do Sul estudar. Nisso a gente morava lá em Santa Catarina, né, em Florianópolis, e que ela queria ter uma profissão e tudo mais. E bem no fim ela voltou pro Rio Grande do Sul, mas ela nunca terminou os estudos. Também não foi, tipo, se profissionalizar em algo, enfim. Mas isso já é uma ferida curada pra mim, tá? Não é algo que me machuca hoje em dia. Agora eu vou passar nas outras mechas. Aí voltando. Mas como eu falei, eu não tenho mágoa em relação a isso mais. O meu pai, ele tinha problema com drogas durante a minha vida toda, assim, desde que eu nasci até os meus 23 anos. Não, até os meus 23 anos ele teve problema com drogas, assim. Ele ia, se internava, não dava certo o tratamento, ele saía do tratamento, a gente achava que tinha tudo certo, logo ele caía de novo. E eu sempre fui a filha que eu preferi não demonstrar que aquilo me machucava, que eu sabia daquilo, porque eu pensava que iria ferir o meu pai, sabe? Porque assim, meu pai, ele era ruim só pra ele, claro, em muitos aspectos, com certeza me atingiu também, não tem como não atingir, né? Então, como eu falei, eu era uma adolescente, assim, que
os outros, sabe? Eu tava sempre na casa de alguma amiga, tava sempre comendo na casa de alguém, porque ou a minha casa tava sem luz, ou não tinha comida suficiente. E aí acabava que por eu estar sempre na casa dos outros, e eu gostava de estar porque era um lar pra mim, assim, né? Eu pensava, ai que legal, comida quentinha, eles almoçam juntos, jantam juntos, coisas assim. Por eu presenciar as coisas, eu gostava muito de estar nesses lugares, de estar nas casas das minhas amigas. Só que acabava que pras mães das minhas amigas, eu era uma menina que os pais, tipo, não se importavam, não cuidavam, e eu ia ser uma má influência, sabe, para essas meninas. E não que não fosse verdade, assim, porque quando eu tinha ali os meus 16 para 17 anos, eu comecei a beber. Eu comecei a experimentar bebida de álcool e tal. Bebia, tava bastante problema. E fui parar no hospital de tanto que eu bebi. E querendo ou não, eu queria que as minhas amigas bebessem também, né? E elas bebiam, mas não porque eu forçava. Mas eu entendo os pais delas. Hoje, eu sendo mãe, eu também, eu consigo entender o lado deles, mas eu consigo entender o meu lado também, sabe? Eu não consigo mais. Antes eu me olhava e eu me achava muito imatura. Realmente eu era muito imatura. Mas hoje eu consigo olhar pro meu passado com mais amor e carinho a mim, sabe? Do passado. Porque era algo que me machucava muito, assim. E desde que eu sou criança, assim, os meus pais sempre me levaram na igreja, sempre falaram de Deus pra mim. Então eu era cristã. Nesse período que eu falei, eu acabei me afastando da igreja, me desviando. E fiz, tipo, bebi e tal. Fiz, aconteci. E tô falando vários fatos juntos. Então, né, acho que eu nem vou colocar número na tela, porque eu tô contando várias coisas da minha vida que eram pra ser tópicos, mas tá entrando um assunto atrás do outro. E aí, então, eu era essa amiga que tava sempre na casa das outras pessoas, voltando ao assunto, porque a minha casa tava sempre sem luz, ou não tinha comida, por esses problemas do meu pai, sabe? Ele até ganhava bem, assim. Ele... Gente, eu não me lembro se eu passei o protetor térmico no meu cabelo. Senhor amado, eu sou teu filho. Eu vou passar só por desencargo de consciência. Melhor passar mais do que não passar. E agora, depois que já fez quase chapinha no cabelo inteiro, nas primeiras mechas eu não me lembro se eu passei ou não. E enfim, daí a gente ficava muito sem luz por esse problema do meu pai. Eu ficava muito na casa dos outros, né? Como eu disse. Aí, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos. Desde os 14 eu trabalho pra ter o meu próprio dinheiro, poder comprar minhas roupas, assim, né? Porque meu pai não comprava mais roupa pra mim, sabe? Quem comprava daí, tipo, às vezes era minha mãe, assim. Mas eu sempre andava meia molambentinha. Me lembro que até quando eu tinha uns 14 anos eu gostava de um menino. E ele uma vez foi me levar pra sair, me convidou pra gente ir e jantar. E aí ele ia passar na minha casa, me pegar, pra gente ir caminhando juntos, tá? E não que a gente ia ir de carro, algo assim, porque ele era novo também. E aí eu me lembro que ele chegou lá e eu, tipo, me arrumei bem nada a ver, assim, porque eu não tinha roupa, sabe? Eu não tinha mesmo. E aí ele me olhou e disse assim: ah, tu não vai com essa roupa, né? E meu Deus, eu
usando e eu fingia que... eu fingia demência porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de machucar ele. E aí quando eu tinha 17 anos, eu comecei a namorar um menino. E ele morava numa cidade diferente da minha. E a família dele era muito, muito legal, assim, sabe? Eles me acolheram como uma filha. Eu me sentia muito parte da família, assim. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ter experiências de família, sabe? Ver o que eu queria pra mim, pro meu futuro. Ver, começar a estudar de verdade, assim, sabe? Ter pessoas que estavam realmente se importando comigo. Porque por mais que meu pai, assim, nunca foi ruim. Não é que ele foi ruim, ele sempre foi ruim. Ele sempre foi ruim pra ele, né? Mas muitas essas coisas de família, assim, eu nunca tive, sabe? E assim, nunca tive. Eu digo coisas de família, assim. Eu tenho muitas memórias boas da minha infância, tá? De Natal, de estar com família. Mas eu tinha, tinha sérios problemas, assim, com saber me cuidar, saber cuidar do meu cabelo, saber me alimentar bem, sabe? Eu era toda desregulada, assim. E foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com uma família, sabe? Daí eu aprendi muito, assim, com a mãe do menino, que era meu namorado, com o pai dele, assim. Eles eram muito, muito legais. Aí foi quando eu comecei a conseguir guardar dinheiro, né? Porque antes eu tinha todo o dinheiro que eu ganhava. Assim, eu comia, eu tava sempre saindo pra não precisar ficar em casa, porque tava sem luz. Aí, tipo, gente, porque tu não pagava luz? Porque eram muitas atrasadas, sabe? Eu só sabia, na época eles cortavam, tipo, com 3, 4 atrasadas. Então eu só sabia que não tava sendo pago quando era cortada. E aí quando era cortado eu já não tinha dinheiro ao todo pra fazer, né? E eu também não sabia ir pagar uma conta de luz. Eu ia ter que dar o dinheiro pro meu pai. Se eu desse dinheiro pro meu pai ia gastar. Então assim, daí quando eu comecei a namorar esse menino, eu comecei a ter experiências assim de família, sabe? De jantar em rodízio de pizza, que é coisa tão simples, né? Mas era muito legal, assim, eu amava estar com eles. A gente ia jantar juntos, ia na época eu morava na Serra, né? Eu moro na Serra ainda, mas eu digo que nessa época eu morava também na Serra. E daí a gente ia nesses jantar de capela, assim, sabe? Aí que eu fui conhecer o que era sopa de agnolini, coisas assim, sabe? Coisas bem típicas da Serra, assim. E nesses jantar dançante e fazer viagens com eles, assim, que a gente viajava juntos. Ter uma... enfim, os pais dele eram casados, né? Ter essa experiência de família mesmo, bem estruturada, sabe? Olhar pra aquilo e dizer, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero, sabe? Eu quero ter um futuro, enfim. Aí nessa época, eu praticamente morava lá com eles. E eu era muito jovem, assim, eu não tinha conhecimento. Eu não sabia ser uma dona de casa. E olha, eu fui aprender a ser dona de casa depois que eu casei, assim, sabe? Então, eu não tinha muito conhecimento de como ser dona de casa, enfim. Mas eu comecei a dormir direto na casa dele, né? E ele morava em outra cidade. Daí na época eu saí do meu emprego e fiquei. E eu já tinha conseguido guardar uma boa quantia de dinheiro. Eu já tinha conseguido guardar uma boa quantia em dinheiro.
já sabe que meu sonho é morar fora. E sendo que eu voltaria com inglês, eu voltaria com experiência. Meu Deus, hoje quem tem inglês, as portas se abrem muito mais fáceis, assim, a gente consegue oportunidades muito melhores. Sem falar que eu teria realizado o meu sonho de vida, que hoje, com 25 anos, casada, esperando um filho, é muito mais difícil. Então, se eu voltasse no tempo, eu com certeza teria usado esse dinheiro pra fazer o meu intercâmbio. Eu não teria dado bola porque ele falou, porque bem no fim passou-se os 2 anos, eu não fiz faculdade nenhuma, continuo na mesma, não na mesma, né, porque eu tenho uma família, graças a Deus, sou uma dona de casa, tô esperando meu filho, tenho muitas qualidades e eu creio que também tá tudo certo. Não era pra ser naquela época, não era tempo de Deus, ou talvez até fosse, Deus fosse abençoar, e eu que não fui incisiva no meu sonho. E aí, eu sei que... Ai, já me perdi nas histórias que eu tô contando. Mas... enfim... depois, aí, como eu falei, né? Conheci a família desse menino. Só que depois eu quis terminar com ele, porque eu não tava mais feliz. Na minha cabeça, eu não gostava mais dele. Mas depois que a gente terminou, eu percebi que eu gostava, sim. Mas eu acho que eu tava muito atormentada, assim, sabe? Minha cabeça tava muito atormentada. Eu não sabia o que eu queria. Daí eu já não queria mais. Eu já tinha me tocado que eu não ia dar certo em medicina. Daí eu já tinha gastado todo o meu dinheiro. Daí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que achar emprego agora, porque, né, minha ideia era estudar pra passar numa federal de medicina, estudar e depois conseguir aquelas ajudas de custo do governo. E depois que eu me formasse, começar a trabalhar, né, na área e tal. Eu já pensava, meu Deus, eu vou ter que conseguir um emprego, vou ter que guardar dinheiro de novo. Aí, enfim, fiquei bem atormentada da cabeça. Logo ali, tipo, daí terminei com ele. Daí fiquei um tempo morando em Nova Prata, ainda que era a cidade que eu morava. E fui embora lá pra Giruá. E daí meu pai na época também tava passando por... Ele tava bem mal, assim, das drogas. Tava usando muita droga. A gente se mudou pra Giruá. Era a cidade que eu nasci, né, que é a cidade dos meus avós. Que era não, né, que é a cidade que eu nasci e que é a cidade dos meus avós. A gente se mudou pra lá. E aí eu voltei pra igreja, comecei pra igreja de novo, né, porque eu tinha parado quando eu tava namorando com ele. Eu era bem apegada a Deus, assim. A gente não saía muito, a gente era bem caseiro, a gente era bem amigo, assim, do outro, sabe? A companhia um do outro bastava. Então a gente não tinha muito amigos de fora, assim. E na época pra mim isso era um grande problema. E hoje eu acho bem legal, assim, sabe? Eu acho que a gente era um casalzinho, assim, jovenzinho, mas bem maduro até. Eu menos do que ele, com certeza. Daí, mas ele não ia na igreja. Ele não gostava de ir na igreja. E, assim, acreditava em Deus, mas, tipo, naquelas, né? E eu sentia muita falta de ter intimidade com Deus, porque uma coisa é tu não tá fazendo coisas erradas no mundo, né? Tu não tá bebendo, tu não tá fumando, não tá não sei o que, não sei o que. Outra coisa, tu não tá tendo intimidade. Eu sentia falta de ter intimidade com Deus. Não era nem tipo de frequentar uma igreja, sabe? Era saudade mesmo de ter intimidade que eu não tava tendo e não tava buscando também. Quando a gente se mudou pra Giruá, daí meu pai foi primeiro, vendeu todas as coisas da nossa casa, assim. Na época a gente tinha se mudado várias vezes. Daí por último a gente tava morando numa casa que era um barraquinho, assim, gente. Era um barraquinho. Eu me lembro que eu saía, por mim, eu saía tudo. Eu já tinha terminado com
saía todos os dias, assim, de segunda a segunda. Eu queria ficar bêbada, eu queria voltar pra casa bêbada, sozinha de noite, de madrugada. E eu torcia pra que alguém, sei lá, me matasse no meio do caminho, sabe? Eu tava muito, assim, eu tava perturbadaça nessa época, sabe? Tava muito mal mesmo. E aí, o meu pai vendeu todos os nossos móveis e se mudou pra Giruá. Eu fui morar com a minha mãe, que também tava morando em Nova Prata. E só que daí eu e minha mãe, a gente se picava muito, brigava muito, assim, né? Então era bem difícil a nossa convivência. Então eu saía muito, tava sempre em volta, sempre. E daí eu não gostava do meu padrasto na época, porque ele aprontava algumas coisas pra minha mãe. E eu não gostava, não aceitava, achava o cúmulo. Enfim, aí a gente se mudou pra lá. Eu voltei pra igreja, conheci várias pessoas bem legais. Comecei a trabalhar na loja da Vivo. A loja da Vivo me deu uma oportunidade pra ir trabalhar em uma loja maior, que era a loja de Santo Ângelo. Eu fui morar na loja. Eu fui morar em Santo Ângelo sozinha, com 19 anos. Não conhecia ninguém em Santo Ângelo. Nunca tinha botado meus pés em Santo Ângelo, mesmo tendo nascido ali do lado, né? Eu não me criei ali na região, então eu nunca tinha ido pra Santo Ângelo, assim. E fui morar lá. Na época eu não queria, eu me lembro que eu não queria, mas eu pensava, vai ser bom pra mim. Aí eu morava numa pensão, que era uma casa de uma família, e eles tinham um quarto sobrando e eles alugavam pra estudantes. E eu não era estudante, mas daí eu falei que eu era solteira e tal, que eu tava me mudando pra Santo Ângelo, que eu era jovem, parará, parará. E eles aceitaram alugar o quarto pra mim. Daí alugaram por R$ 600. E alugaram por R$ 600 e eu tinha as refeições inclusas, sabe? Eu podia tomar café da manhã lá, comer alguma coisa que tivesse, almoçar e tal. Mas não, eu não podia tomar café, eu acho. Eu não podia tomar café. Vai ficar assim meu cabelo agora pra eu poder fazer a chapinha aqui. Eu acho que era só o almoço que tava incluso. Eu não me lembro. Mas eles eram muito, muito legais, assim, sabe? Então, eles tinham um restaurante, então eles sempre traziam comida pra mim, né? Que era o almoço que tava incluso. Mas a moça era aqui, a dona lá da coisa, da casa, ela era muito mãezona, assim, sabe? Muito querida. Me ajudou em várias coisas, me ensinou várias coisas, assim, ela era muito querida. Vou desembaraçar primeiro. E aí eu me mudei em fevereiro pra Santo
mais era cozinhar, porque eu tinha muito interesse pela cozinha. Então eu sempre cozinhei, sabe? Sempre busquei aprender, sempre gostei. Mas limpeza eu nunca gostei, então nunca busquei aprender, então nunca soube. Então sofri bastante na mão das pessoas, assim, porque as pessoas esperam que nós mulheres sejamos caprichosas, né? E eu queria muito também ser, mas não era. Então acabou que a gente morou lá um tempo com ela. Aí depois a gente casou. Eu e meu marido conseguiu uma oportunidade de emprego aqui em Caxias. E aí a gente se mudou pra Caxias e moramos aqui até hoje. Vai fazer 3 anos que a gente mora aqui em Caxias por conta do trabalho dele.
pensando, ai, será que meu pai vai querer me entregar pra eles me adotarem também? E eu não ia achar ruim na época, né? Eu ia sentir falta do meu pai, obviamente. Que depois, né, hoje em dia, pensando assim, obviamente que eu não ia querer. Mas na época eu pensava, ai, eu vou ter uma família, eu vou ter uma casa estruturada. Porque eles tinham casa própria, né? E a gente sempre morou de aluguel, tipo, eu nunca tive uma casa própria, assim, sempre foi casa de aluguel, casa de aluguel. E eu achava o máximo quem tinha casa própria. E... ai, gente, tô cansada já de fazer o cabelo, de fazer chapinha no cabelo. Normalmente eu não faço por mecha, assim, porque eu só tiro o volume aqui da frente, sabe? Pra mim tá ótimo. E tá cheio de coisa aqui também, então ficou difícil pra fazer, mas acho que ficou bom. Acho não, ficou assim. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou passar molho. Calma, calma. Passei esse olhinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar uma sugestão ali nos comentários pra mim, tá? Pode me pedir o vídeo que vocês gostariam que eu fizesse, que eu faço, que for possível, né? Eu vou estar fazendo. O que for possível eu vou estar fazendo. E é isso, pessoal. Beijão.